Bem, pessoas, Feliz Natal! Esse é um ano importante porque a gente tem que lembrar que nós temos aí vários aniversários históricos, a gente vai ter vários eventos e que caem no Natal. Se liga que no dia 25 de dezembro, algumas coisas importantes acontecem, como por exemplo em 508, quando Clovis I, rei dos francos, se converte ao cristianismo, inicia todo um processo de cristianização de vários povos bárbaros, aqueles mesmos que vão derrubar o Império Romano. Então, ao Clovis se converter, ele leva uma conversão de todo o povo franco e depois todo um processo de conversão dos futuros povos conquistados, que continua com um dos seus sucessores, que vai ser a figura aí do Carlos Magno, que também no dia 25 de dezembro, no ano de 800, ele vai ser coroado imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, a gente vai ter uma efetivação, de fato, desse processo de cristianização deste povo bárbaro. Tanto que, vale lembrar que é o Carlos Magno que ele vai criar o processo de renascimento carolíngio, onde você tem uma igreja tutelando e controlando o ensino. E esse é um ponto importante porque ela vai exercer esse papel de poder, de influência cada vez maior no período medieval. Se avançarmos um pouco mais, para pegar também o 25 de dezembro, nós temos aí 1066, que é quando, saindo da Normandia, aquele território, para você que assistiu Vikings e curte a figura de Rollo, esse personagem histórico, esses vikings que vão se assentar na França e vão ocupar aquela região noroeste, ganhou o nome de Normandia em relação aos normandos, ou seja, homens do norte, eles vão migrar para a Inglaterra e conquistar toda a ilha britânica, na figura do Guilherme. Guilherme, o Conquistador, ele vai no dia 25 de dezembro também, de 1066, ser coroado rei da Inglaterra. Então se liga que você tem todo um processo dessa relação desses reis de cultura germânica, de influência germânica, que vão se cristianizando. Avançando um pouco mais na história, a gente chega aí em 1917, Primeira Guerra Mundial em curso, o mundo abalado com essa que era conhecida como a Grande Guerra. Vale lembrar que a Primeira Guerra Mundial ela vai trazer proporções nunca antes vistas na história. Você vai ter aí uma guerra que traz a maior quantidade de mortes únicas em batalhas. E há uma coisa legal porque em 17, no fronte ocidental, soldados alemães, ingleses, franceses começam a confraternizar o dia 25 de dezembro. O Natal traz esse espírito natalino para todos eles que decidem não atacar, decidem não continuar o conflito. E essas tréguas que acontecem nas trincheiras, tréguas não oficiais, diga-se de passagem, vão trazer alguns episódios bem interessantes, como partidas de futebol, barbeiros franceses barbeando soldados alemães, troca de presentes. Isso traz, de certa forma, um impacto muito grande na guerra, que faz até com que os generais eles tenham que mudar parte dos soldados do fronte ocidental para o fronte oriental. E fechando aí essas datas especiais no Natal, nós temos também no ano de 1991, aniversário do professor. Olha que legal! A gente vai ter no dia 25 de dezembro um evento muito importante que é a renúncia do Mikhail Gorbachev. Provavelmente vocês nunca ouviram falar, se não estudaram ainda, mas se estudaram devem lembrar de um carinha que tinha uma marquinha na cabeça. Para vocês que assistiram a série, por exemplo, Chernobyl, lembram que ele era o embaixador, o primeiro-ministro, na verdade, da União Soviética. E como ministro, chefe, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, ele renuncia no dia 25 de dezembro, iniciando a partir daí um processo de separação das ex-repúblicas soviéticas e a dissolução completa desse bloco socialista. Então se liga nesse 25 de dezembro e a relevância que ele traz, de certa forma, para a história e para a nossa contemporaneidade. Mais um pouco sobre o Natal, a gente vai ter algumas curiosidades históricas em relação a ele. Primeiro, o surgimento do Natal. A gente tem que lembrar que o Natal ele é uma festividade pagã, que vai estar associada aí a várias culturas da Europa que vão associar a relação do Natal, esse final de ano, com o dia do Sol, o solstício, ou seja, um período onde o Sol ele vai passar mais tempo no céu. E esse é um ponto legal porque vai haver essa comemoração da vida, essa comemoração do dia, comemoração da luz. A Igreja Católica ela vai então se apropriar, ela vai usar essa festividade que já existia e vai adaptá-la, vai inserir a questão do nascimento de Cristo. Tanto que alguns pesquisadores, teólogos, eles costumam dizer que Jesus teria nascido mais ou menos ali perto do outono e não de fato no inverno. Um outro ponto interessante que a gente tem que lembrar, uma curiosidade legal, é essa relação que a gente faz do Natal com o Papai Noel. E esse Papai Noel está muito inspirado em figuras históricas que vão surgir associadas aí como São Nicolau, que vai dar presente às crianças, ou esse bom velhinho. E esse é um ponto interessante porque as cores do Papai Noel originalmente não eram vermelho e branco.
Na verdade, era uma cor mais amarronzada com verde. É com a Coca-Cola, assim, a marca Coca-Cola, que nós temos aí a popularização da cor vermelha. Apesar de que vale lembrar que não é a Coca que cria essa ideia da cor vermelha e branca, mas ela populariza como uma campanha publicitária e que acaba se difundindo pelo globo. Um outro ponto também bem interessante, uma curiosidade legal para a gente lembrar, é que a Estátua da Liberdade, sim, aquela estátua dos Estados Unidos, ela foi um presente dado pelos franceses aos americanos e um presente de Natal. Lembrando que os franceses vão ajudar, eles vão de certa forma ser um suporte aos americanos no seu processo de independência. E isso é uma coisa bem legal porque isso acaba trazendo também uma relação com a Revolução Francesa, o que gera uma relação bem íntima entre franceses e estadunidenses. Então se liga que o Natal ele tem uma série de particularidades, essa questão do renascimento, essa questão da nova vida, essa questão da luz, tudo relacionado a vários aspectos de outras culturas que vão acabar sofrendo um sincretismo, ou seja, vão sofrendo aí uma união de elementos, especialmente contra a cultura cristã. Lembrando que os ortodoxos, por exemplo, eles não comemoram Natal no final do ano, mas sim no começo do ano. Os judeus, eles não comemoram o Natal, eles comemoram uma outra festividade. Os japoneses, por exemplo, comemoram o Dia dos Namorados no dia 25 de dezembro. Então vale se ligar que você tem várias particularidades desse dia especial. E bom Natal para todos e aproveitem o Natal de vocês. Até mais, galera!